boa tarde. O meu nome é Felipe Pessoa Barcelos e vou apresentar o tema do artigo científico da disciplina de suinocultura que tem como tema que é aditivos ou técnicos na alimentação de suínos, que é basicamente um meio que hoje se trabalha muito na questão da substituição de promotores de crescimentos, que são os antibióticos, né, que buscam uma nova alternativa para não trazer prejuízo tanto para a saúde animal quanto à saúde humana. E esse é um tema muito discutido também na questão de avicultura também. Então, assim, a busca por alternativas para substituir o uso de antibióticos como promotores de crescimento nas dietas para suínos torna-se uma prioridade, pois o referido uso está cada vez mais limitado. Como a gente já sabe, o promotor de crescimento é antibióticos que são usados na criação de animais, com o intuito de aumentar a eficiência alimentar e o crescimento mais rápido para ser abatido em um tempo menor e assim trazer mais renda para o produtor. Essa restrição se baseia nos possíveis efeitos do uso desses agentes, como resíduos na carcaça, um desenvolvimento de cepas bacterianas que seja resistente aos antimicrobianos usados na produção animal e resistentes aos usados também na medicina. Por isso que é tão necessário buscar essa troca de antibióticos por novas alternativas, pois visa buscar essa questão que tanto sofre a questão do animal, que é a resistência antimicrobiana no sistema intestinal dos animais. Isso vai trazer vários riscos para a saúde animal e também para a saúde humana. E aí a metodologia do trabalho ele se faz presente nos estudos que apresentou como um descritivo, sendo realizado pesquisas biográficas acerca do uso e efetivos de aditivos ou técnicos em dietas de suíno. Os principais termos de buscas foram chilanase, que são as enzimas para suínos, probióticos, prebióticos e simbióticos na alimentação de suínos, a morfologia intestinal de suínos e antibióticos na suinocultura. Então, a característica do trato gastrointestinal dos suínos seria: os suínos possuem um compartimento gástrico, um estômago simples, apresentando um trato digestório pequeno e com menor capacidade de acumular alimentos. O seu pH estomacal é entre 2 e 3,5, proporcionando uma proteção ao intestino delgado contra micro-organismo patogênico. Esse órgão é responsável por continuar a digestão e pela intensa absorção de nutrientes através das células epiteliais de revestimento, que possuem em sua estrutura as vilosidades ou os vilos. E a saúde intestinal é dada por 5 critérios, que é a digestão e absorção eficaz de alimento, a ausência de doença gastrointestinal, microbiota intestinal normal e estável, eficiente estado imunológico e, por fim, o bem-estar animal. E aqui também vale ressaltar que, tendo em vista que os vilos é importante, a profundidade de criptas que está ali entre os vilos, que está entre essa partezinha da parte interna do estômago, que é essa parte mais ressaltada, então ali a profundidade de criptas, que é entre os vilos, tendo uma menor profundidade, significa que o animal tem uma saúde intestinal bem maior. Então, isso vai ajudar na ingestão de dietas ricas e polissacarídeos não aminoácidos, que seriam, no caso, as PNAs, vindo das dietas contendo trigo e cevada, que tem maiores eficiências do que em comparação com as dietas formuladas com milho e soja. Resumindo, então, tendo uma dieta rica contendo trigo e cevada, vai ajudar, né, no tratamento e no melhoramento desses vilos, que é importante para a absorção de nutrientes e o bem-estar do sistema gastrointestinal animal. Após o nascimento, a microbiota intestinal dos leitões é desenvolvida devido à exposição do animal a uma variedade de micro-organismos oriundos da mãe e do ambiente. Outro fator importante que favorece também a dibiose dos animais vai se referir à administração via oral de antibióticos como promotores de crescimento. E aí, aqui nessa parte, podemos dizer também que com a sua utilização,
os agentes antimicrobianos podem eliminar ou diminuir o crescimento de micro-organismos no intestino, podendo ser patogênico ou benéfico ao animal. Então, quando se usa esses promotores de crescimento, ele vai ter várias funções dentro do intestino do animal. Ele pode simplesmente favorecer uma bactéria que seja que ela venha a ser maléfica para o animal, quanto pode colocar uma que seja benéfica para ter maior crescimento. Então, se ela não vai escolher praticamente uma necessária. Então, esse seria um ponto que se buscava fazer a troca para que não acontecesse dessas bactérias maléficas criar resistência contra outros antibióticos, contra outros remédios que viessem a tratar a parte intestinal do animal. Então, os aditivos substitutos aos antimicrobianos promotores de crescimento nas rações. Aí, como resultado da administração desses fármacos, o crescimento, maior conversão alimentar, prevenção de infecções e redução nas taxas de mortalidade e a morbidade como os principais motivos de seu uso pelos produtores. Mesmo cumprindo os objetivos já citados, o uso desses agentes tem sido questionado a respeito da possível resistência bacteriana a alguns antimicrobianos também usados na medicina humana. Aí aqui vamos falar de um desses alternativas para substituir os promotores de crescimentos, que seriam os probióticos. Os probióticos são aditivos que vão conter micro-organismos vivos que não vão ser patogênicos e que vai atuar em benefício do hospedeiro para melhorar o equilíbrio intestinal. Dentre esses benefícios, nós podemos citar que não vai deixar resíduos na carcaça, vai atuar em distúrbios gastrointestinais e não vai promover resistência dos micro-organismos patogênicos. Esse último é um dos pontos mais chave, que seria que esses micro-organismos patogênicos não vai ter tanta resistência comparado ao uso dos promotores de crescimento, os demais antibióticos. E sem falar que há dois mecanismos de ação dos probióticos. O primeiro se dá por competição no trato digestório entre bactérias patogênicas e os micro-organismos. Esses probióticos pelo sítio de ligação nas velocidades. Então, assim, ele vai atuar para fazer a proteção da camada da superfície do intestino do animal, que aí vai evitar que faça essa ligação entre as bactérias patogênicas e a superfície intestinal. E o segundo é pela ação antimicrobiana desses agentes através da produção de ácido lático e acético, reduzindo o pH intestinal e aumentando a proliferação de micro-organismos benéficos. Então, essa é uma das qualidades do uso do probióticos. Os probióticos têm como características principais a capacidade de colonizar o trato intestinal, possuírem um alto poder de crescimento, mesmo que seja em baixa disponibilidade de nutrientes, e têm capacidade de sobrevivência durante o processamento da ração. E ressaltando mais um pouquinho sobre os probióticos, esses atuam como biorreguladores intestinais ao promoverem também ações preventivas e curativas. Esses probióticos, à base de bacilos, são os mais utilizados para a formação de rações, por ser mais resistente a calor na hora do processamento da ração. Então, esses probióticos têm essa característica de usar os bacilos pelo fato dela suportar uma temperatura maior na hora de processar a ração. Agora, outro tema seria os prebióticos, que ela é definida como uma substância não digestivas, é hidrolisada e absorvida na porção proximal do trato gastrointestinal, que vai tornar benéfica ao hospedeiro, pois vai estimular o crescimento e a atividade de determinadas bactérias benéficas, melhorando características da microbiota intestinal. E esses oligosaccáridos são os principais representantes desse grupo de prebióticos,
que possuem uma ação de impedir o estabelecimento de determinados micro-organismos patogênicos e aumentar a área de absorção intestinal. Então, os prebióticos ele vai atuar nessa parte de ajudar na área de absorção intestinal e evitar que surgimentos de micro-organismos patogênicos. As características fundamentais que podemos ressaltar sobre os prebióticos é a indução de efeitos benéficos sistêmicos na luz intestinal, uma capacidade de alterar a microbiota intestinal de forma favorável ao animal e que devem atuar como substrato para os micro-organismos intestinais benéficos. Esses probióticos podem ser obtidos de forma natural a partir de raízes de chicórias, grão de bico, chicórias, grão de bico, alcachofra, cebola, por exemplo, aí através de cozimento, ação enzimática ou pela fermentação alcoólica. De forma sintética, também tem na polimerização de determinados disacarídeos nas paredes celulares de leveduras e pela fermentação de polissacarídeos. Além disso também, pois para criarem um meio patogênico, as bactérias vão aderir à glicoproteína presente na superfície epitelial do trato intestinal. Assim, esses oligosacarídeos vai intermediar essa ligação e não causa danos ao hospedeiro e essas bactérias eliminadas com a digesta. Então, esses oligosacarídeos vai ter essa função de fazer uma intermediação ali entre o hospedeiro e as bactérias patogênicas, que aí como não vai ter como as bactérias patogênicas se aderirem ao intestino, a parte da superfície intestinal, gastrointestinal, ela vai acabar sendo eliminada juntamente com o restante das fezes. Outro substituto seria os simbióticos, que são nada mais do que aditivos que unem o conceito de micro-organismos vivo e a condição ideal para seu desenvolvimento, ou seja, as substâncias compostas por probióticos e prebióticos, que vai ser uma junção dos dois, que vai possibilitar os simbióticos agirem de maneiras específicas para cada local do trato gastrointestinal. Enquanto antes tinha os produtos prebióticos e os probióticos separados, esses simbióticos já são aditivos que vão conter um pouquinho dos dois anterior para que assim cada um atua em cada região do sistema gastrointestinal. Que aí seria praticamente que além dos efeitos em leitões na fase pós-desmame, essa suplementação vai fornecer ao animal efeitos no sistema imunológico, como o controle da salmonela, que é um ponto muito importante hoje na área da suinocultura. Aí aqui as tecnologias enzimáticas, ou a chilanase, que seria outra forma de substituição, é uma tecnologia que é utilizada na alimentação animal por aumentar o valor nutritivo dos ingredientes oferecidos na dieta, ao fragmentar fatores antinutricionais presentes em determinados alimentos de origem vegetal, vai elevar a disponibilidade de proteínas, minerais e amidos que são encapsulados em paredes celulares, além de hidrolisar também as ligações químicas, uma vez que enzimas endógenas do animal não são capazes de hidrolisá-las, e por fim, complementar a coleção enzimática, beneficiando nos processos de digestão e absorção. E entrando nas considerações finais, o uso dos aditivos técnicos, tanto probióticos, prebióticos, simbióticos e a chilanase, nas dietas fornecidas para suínos desmamados, nas fases de creche, crescimento e também na fase de terminação, se mostrou eficiente para resultados de ganho de peso diário, na conversão alimentar, na redução de bactérias patogênicas e no aumento de micro-organismos benéficos aos organismos. Então, essas características intestinais apresentadas pelos animais alimentados com os referidos aditivos foram um aumento da digestibilidade de nutrientes devido ao maior número de vilosidades, redução do pH e uma viscosidade do trato digestório.
Então, o ponto mais importante da substituição dos promotores de crescimento para essas novas alternativas é referido ao ponto de evitar-se a questão da resistência bacteriana dentro do trato intestinal dos animais, porque isso vai fazer que novos medicamentos não venham a surtir efeito diante dessa resistência, e que quando é usado em altas doses, ou novos elementos, novos antibióticos possam vir tentar controlar essas bactérias, ela pode acabar destruindo aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que façam bem para o trato digestório, e que nisso pode trazer novas doenças, pode aumentar o perigo, aumentar a doença dentro do trato digestório, e isso pode levar até mesmo para os seres humanos. Então, o foco maior é evitar essa resistência antimicrobiana e também trazer novas alternativas que vai trazer essa eficiência no aumento da digestibilidade de nutrientes, sem que ocorra essa resistência microbiana.